A gente tem que abrir um parênteses para falar de Antoine Griezmann, hein, cara? Que história que o francês tem no Atlético de Madrid. Dessa vez, mais um gol importante, um golaço, diga-se de passagem, no momento em que a rivalidade do Derby de Madrid em alta, né, passando por essa sequência de 3 jogos nesse início de ano, e o Atlético de Madrid vence, muito também graças ao golaço que o Antoine Griezmann deixa na prorrogação para fazer 3-2. Griezmann esse que é o maior artilheiro da história do Atlético de Madrid. É uma história bem interessante que esses dois têm, né? O Griezmann e o Atlético, o Griezmann que surge lá na Real Sociedad, vai para o Atlético de Madrid jovem, começa a fazer uma trajetória de muito sucesso pela equipe colchoneira, consegue chegar ao seu auge, bate final de Champions League e decide ir para o Barcelona, ganhando muito, uma venda enorme para o time do Atlético de Madrid. Vai para o Barcelona, não dá certo em momento algum e acaba retornando. Ainda que naquele primeiro momento a torcida do Atlético meio desconfiada, muito com a mágoa dele ter saído do Atlético, mas ele começa novamente a trilhar o sucesso e mostrar que é realmente um jogador que não deveria ter saído do Atlético nunca. Foram feitos um para o outro e nesse ano ele chegou a se tornar o maior artilheiro da história do Atlético de Madrid, ultrapassando os 140 gols, se eu não me engano, o Griezmann tem com a camisa do Atlético. Mostra a relevância de um cara que nem espanhol é, mas que começa muito jovem, basicamente jogando quase a sua carreira inteira na Espanha e fazendo história com a camisa colchoneira. E nessa oitava de final de Copa do Rei não foi diferente. O Griezmann decidiu o jogo, além dos erros individuais. Um 4-2 muito interessante de ver. Dessa vez o Atlético vencendo, a gente tem nessa sequência de 3 jogos seguidos, né, praticamente. O primeiro, o Real venceu por 5-3 na Supercopa da Espanha. Agora o jogo pela Copa do Rei, 4-2 Atlético. E início de fevereiro tem derby pela La Liga. Mas nesse 4-2, jogo para prorrogação, muito desgastante, muito físico. O Real sendo melhor em partes da partida, o Real começa melhor o jogo, consegue colocar 2 bolas na trave, consegue mostrar aquele ímpeto que o Real Madrid está tendo, né, nessa temporada, mas o Atlético muito consciente, jogando no seu melhor estilo Simeone, em vários momentos do jogo com linhas baixas, priorizando a marcação, principalmente quando estava à frente no placar, mas com eficiência. Abre o placar com o Lino, que aliás que é achado do Atlético de Madrid, né? Esse ala pelo lado esquerdo, muito participativo nas ações ofensivas da equipe do Simeone, deixando um belo gol num cruzamento que vem do lado direito para a esquerda. Ele finaliza bem na saída do Lunin. É interessante demais essa peça que o Simeone conseguiu encontrar e que está fazendo muito bem ao time do Atlético, né? Ele vem com um bom número de participações em gols na temporada. O Atlético sofreria um empate com o gol contra do Oblak no final do primeiro tempo. O Oblak sai muito mal do lance na cobrança de falta do Kroos e acaba ele mesmo colocando para dentro da rede. Sofreu, obviamente, com uma trombada, se não me engano foi do Jiménez ou do Saúl, pelo alto, desequilibrou ele, mas ele toca na bola e acaba indo para dentro. O Real viria com mais confiança, mais forte para o segundo tempo, principalmente o Vinícius, muito pilhado no jogo, né? Inclusive tomou amarelo por reclamação. É uma coisa que o Vinícius tem que tomar muito cuidado. A arbitragem na Espanha claramente não tolera muito as reclamações dele. Ele está se tornando essa figura problemática, digamos assim, porque eles consideram, né? Muitas vezes reclamando com total direito, mas sendo mal interpretado ou sendo simplesmente tendo desafeto da arbitragem e dos espanhóis como um todo. A torcida do Atlético de Madrid pega no pé dele, ele entrando muito nessa pilha, querendo dar uma resposta ele mesmo, e acabou que o Vinícius fez uma partida ruim no todo, muito pilhado para resolver no individual e errando bastante e deixando meio que o coletivo à mercê dessa rixa dele. É complicado, mas ele tem que trabalhar isso mentalmente, ele tem um psicológico muito forte, não é todas as partidas que ele faz isso. Nessa ele sofreu e não jogou bem, então essas coisas acontecem, ninguém vai jogar bem sempre. No segundo tempo, o Vinícius continuava mal e o Atlético viria fazer o segundo gol com o Morata. Falha na marcação do Real Madrid, dando muito espaço, novamente sentindo a falta do Militão, sentindo a falta do Courtois. Essas duas peças têm feito muita falta ao Real, ambos estão afastados por lesão. O Real, quando vence, também mostra dificuldades defensivas, é um time que cede espaço, é um time que tem estabilidade no setor de marcação. O Nacho é um cara muito competente, muito consciente, mas não é um cara que tem o nível de titular absoluto do Real Madrid. O Rudiger erra bastante, apesar de acertar bastante também. O Alaba está machucado e também é instável em vários momentos.
O Real tá se virando com o que tem. Faltou a regularidade do Militão na temporada passada. Sofre o segundo gol, viria a buscar o empate novamente com o gol do Roselu. Inclusive faltou um pouco de insistência no Roselu, né? O Roselu entra aos 70 e poucos minutos, consegue um gol de cabeça no cruzamento do Jude Bellingham. E o Real podia ter ali uma oportunidade, porque ficou naquele momento muito claro que o Atlético recuou, sentiu um pouco o golpe e optou por se proteger, baixou suas linhas novamente. E quando você tem linhas muito baixas, o Vinícius não vai ter campo para correr, o próprio Brahim, que entrou no lugar do Rodrigo, não ia ter campo para correr. É difícil você sair driblando em jogadas individuais em velocidade, porque o campo está curto, tem muita gente no mesmo bloco, no mesmo espaço de campo. Então vale a pena a jogada aérea, né? O famoso chuveirinho em alguns momentos dá certo, principalmente contra essas linhas muito baixas. E o único que tem essa característica no time do Real Madrid é o Roselu, é o cara alto, o atacante, o 9, o cara que fica na área e espera por essa bola sobrar ou por um cruzamento preciso. O Real consegue fazer esse tipo de jogada, acha ele de cabeça com o Bellingham e depois não opta por fazer isso novamente. O Real basicamente não buscou novamente o Roselu e isso facilitou a vida do Atlético, que numa prorrogação finalizou o tempo regulamentar com suas linhas baixas, protegendo, optando por jogar no contra-ataque com velocidade. Na prorrogação manteve o mesmo e foi buscar os 2 gols para decidir. O gol do Griezmann, numa falha individual do Vinícius Júnior, ele perde a bola. Não sei se ele tentou dominar ou tentou tocar de primeiro, o fato é que ele erra e a bola sobra na direção do Griezmann, não tem ninguém para proteger na sobra da bola do Vinícius. O Griezmann se coloca à frente, os dois disputam corpo a corpo até a linha de fundo, o Griezmann se sai com ela, consegue escapar inclusive da falta do Vinícius e na cobrança, na saída, do Lunin, ele bate firme para fazer um golaço, comemora demais, mostra a apoteose do Atlético de Madrid, né? Que costuma ser nesse tipo de jogo que eles vencem o Real Madrid no derby. Estádio em festa, Simeone em loucura. Quando o Rodrigo Riquelme então faz o 4º gol numa jogada de contra-ataque com velocidade, aí que o estádio vem abaixo. Ancelotti mexendo mal, o Tchouaméni entrou mal, o Brahim. Acaba que é uma substituição quase que corriqueira, quase que esperada, porque ele vem entrando bem nas partidas. E Rodrigo ou Vini costumam ser substituídos cansados. O Vinícius não jogou bem, ele optou por tirar o Rodrigo, que também não vinha tão bem na partida. Mas é complicado de tirar o Vinícius nesse momento, vindo de um hat-trick contra o Barcelona, vindo de partidas super importantes, de uma volta de lesão muito competente e muito participativa em número de gols e assistências. Então eu compreendo, mas acabou que não deu muito certo as substituições dele. O Simeone conseguiu fazer com que o time se mantivesse ligado o tempo inteiro naquele método do Simeone. O Atlético que se defendeu muito bem, o Atlético não tem culpa das falhas individuais de Vinícius, de Carvajal, de Rüdiger. Ele tá ali para aproveitar. Aproveitou, fez 4 gols em 3 momentos que ele deu mais sorte do que jogadas trabalhadas. E o Real teve a sua sorte também, contou com a falha do Oblak, não conseguiu aproveitar mais oportunidades, colocou 2 bolas na trave, mas não venceu a partida e não merecia vencer. Atlético de Madrid classificado com méritos e a Copa do Rei se encaminha para um confronto, um duelo em algum momento entre Atlético e Barcelona. Aguardemos. E eu acho que tem boas chances do Barcelona, inclusive, se tornar campeão da Copa do Rei, tá? Porque o Atlético é uma pedra muito mais no sapato do Real Madrid do que do próprio Barcelona. Aguardemos, no todo, a classificação merecida do Atlético, que tem no Griezmann essa peça super importante na história do time. O Real, eliminado, não vai ter tríplice coroa, já acabou a oportunidade disso, ainda que Champions e La Liga estejam bem em momentos diferentes de decisão, ainda tem muita água para correr por debaixo da ponte, para passar por esse caminho. Mas a Copa do Rei já não veio, então não tem tríplice coroa para o Real Madrid. Aguardemos o que vai ser para o Real, tem coisas a acertar. Volta de Militão e Courtois estão mais próximas do que distantes. O Real tem coisas a crescer, a fazer que o Ancelotti precisa ajeitar na equipe. Não jogou tão mal, mas não mereceu vencer em momento quase que nenhum. Justa a classificação do Atlético e agora aguardemos o próximo derby em fevereiro, mas nesse meio tempo, na semana que vem já tem volta da Champions League, então aguardem que vai ter vídeo aqui no canal, obviamente, conto com a presença de vocês, tá chegando a hora, já se inscreve, ativa a notificação, que quando sair o vídeo da Champions ou os vídeos anteriores, no final de semana de Premier League e tudo mais, você vai ser notificado, rapaz. Valeu, até o próximo, tamo junto, tchau!